Módulo 3. Princípios éticos e outros envolvidos com a prestação de serviços de consultoria. Continuidade da ISO 20700. Capítulo 4. Princípios. 4.1 Geral. 4.1 Escopo. Durante uma tarefa típica, o prestador de serviço de consultoria, o cliente e o destinatário empreendem conjuntamente 3 atividades prescritas abaixo como processo de consultoria típico. A ISO 27700 se aplica a essas atividades. O processo de consultoria tem início e fim. 412 Processo de consultoria típico. O processo ele inclui 3 atividades típicas: contratação, execução e encerramento. Contratante, o cliente e o prestador de serviço de consultoria de gestão chegam a acordo claro sobre o escopo e abordagem do serviço a ser prestado e se comprometem a trabalhar juntos. Essa atividade começa assim que o cliente e o prestador de serviço de consultoria de gestão alcançam o entendimento da outra parte. A cláusula 5 da ISO 20700 oferece orientação para a contratação. Execução. Uma vez que o acordo foi alcançado, a próxima parte da tarefa é a execução. O prestador de serviço ele fornece o serviço de acordo com a abordagem e o plano acordados. E os dois, ou seja, o prestador de serviço e o cliente, eles precisam colaborar com confiança, justiça, respeito mútuo para alcançar um resultado mutuamente positivo. A cláusula 6 da ISO 20700 oferece orientação para a execução. Encerramento. O estágio final da tarefa é o encerramento. Após a conclusão da tarefa, incluindo a entrega de todas as entregas, avaliação dos resultados, a tarefa é encerrada com resolução de todos os itens não concluídos e o cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais. É fundamental que o prestador de serviço de consultoria obtenha aceite do cliente de que a atribuição foi concluída. A cláusula 7 da 20700 oferece orientação para o fechamento do trabalho de prestação de serviços de consultoria. 413 Responsabilidades. O prestador de serviço de consultoria é responsável por seus recursos e trabalho. No entanto, a responsabilidade final pelas decisões, entregas e impactos das partes interessadas é do cliente. 4.2 Outros padrões. Para fornecer serviço de consultoria de forma eficaz, o prestador de serviço de consultoria tem que considerar a orientação fornecida por outras normas e padrões nacionais e internacionais relevantes para as partes interessadas na tarefa. Alguns padrões de relevância incluem aqueles sobre gestão de projetos, comportamento ético, gestão de riscos, continuidade de negócios, gestão da qualidade, segurança e sustentabilidade. Esses outros padrões eles visam, inclusive, agregar valor ao trabalho do prestador de serviço de consultoria. 4.3 Avaliação e melhoria contínua. É interessante que o prestador de serviço de consultoria ele avalie o trabalho, determine a eficácia da tarefa e essa avaliação ele permite diagnosticar se a eficácia foi alcançada, fazer recomendações para ações corretivas, incluir novos processos, métodos, a melhoria em si, né, além do feedback, analisando qual foi o valor agregado. E é interessante que as duas partes elas concordem com a metodologia de avaliação contínua e feedback ao longo da tarefa. Isso deixa a prestação de serviço com um melhor relacionamento entre as partes e uma questão de transparência, tá? E assim, o prestador de serviço de consultoria ele deve ter espera-se que ele tenha um processo para aprender com o trabalho que ele realiza. Às vezes, a avaliação é necessária por motivos contratuais
e aí devem acordar, as duas partes devem acordar sobre um método de avaliação mais apropriado. 4.4 Políticas. O 4.1 Quadro Regulatório, ele ressalta que o prestador de serviço deve dialogar com o cliente para determinar as leis e regulamentos relevantes para a tarefa, administrar conflitos entre as leis e regulamentos envolvidos com as atividades gerais e aqueles relevantes para uma tarefa específica. Se houver conflitos, para garantir clareza, as leis e regulamentos relevantes para atribuição devem ser identificadas no contrato. 4.4.2 Engajamento e compromisso das partes interessadas. O prestador de serviço de consultoria deve dialogar com o cliente para identificar as partes interessadas relevantes e concordar com o seu envolvimento. Deve envolver com as partes interessadas para chegar a um acordo sobre o seu envolvimento. O papel das partes interessadas e o relacionamento com o prestador de serviço de consultoria deve estar descrito no acordo, que inclui acesso à informação, consulta, comunicação, quais são as responsabilidades envolvidas, quem vai fazer o quê. Uma estratégia, uma política eficaz deve existir para a comunicação com as partes interessadas durante a execução da tarefa. Um código de conduta deve ser observado a fim de orientar a conduta ética e profissional do prestador de serviço de consultoria durante a atribuição. Esse código de conduta deve incluir o comportamento profissional, sustentabilidade, responsabilidade social, conflito de interesse, integridade. E não obstante, o prestador de serviço tem que dialogar com o cliente sobre os padrões de conduta que serão aplicados durante a tarefa. Avaliar os códigos de conduta disponíveis para garantir que seus conteúdos estão alinhados com qualquer inconsistência ou com qualquer situação que possa impactar negativamente no acordo. E o prestador de serviço tem que tomar cuidado para não comprometer os padrões éticos, os seus padrões éticos e profissionais. O código resultante ele pode ser específico para qualquer atribuição ou qualquer código de conduta existente com os de qualquer parte interessada. Mas é importante que o código de conduta aplicável ele seja registrado em contrato. E uma coisa que é importante, falando sobre conduta ética, é que é importante que o consultor ele tenha em mente que os padrões, o seu comportamento ele deve ser dentro de um padrão, pelo menos um padrão aceitável, para que não haja nenhum tipo de entendimento ruim quanto à sua postura profissional. Governança do projeto é um sistema apropriado para a governança do projeto que está sendo desenvolvido e variam de acordo com o tamanho, tipo, contexto organizacional, político, cultural, enfim. O sistema de governança ele pode incluir o escopo do trabalho, os resultados, a estrutura de gestão, incluindo representantes de clientes, políticos, processos, as metodologias a serem utilizadas, limites de autoridade para tomada de decisão, responsabilidades, interações com relatórios, processos para escalonamento de problemas, ou seja, quando que vai haver ali uma troca de informações sobre problemas identificados, os riscos, mecanismos de controles para monitorar e outros que vão apoiar o comportamento ético, mecanismo para facilitar a denúncia de comportamento antiético sem medo de represálias. E a governança deve ser realizada em conjunto o prestador de serviço, o cliente e o destinatário. Se um prestador de serviço de consultoria tiver motivos para acreditar que os resultados acordados da atribuição não serão cumpridos em termos de contrato, ele deve informar o cliente suas conclusões, renegociar o contrato. Então,
Os critérios envolvidos no sistema de governança devem ser levados em consideração. Capacidade. O prestador de serviço de consultoria de gestão é responsável por desenvolver e manter a capacidade apropriada durante a tarefa. O consultor só deve buscar aceitar as atribuições que é capaz de cumprir. A capacidade inclui experiência, habilidade pessoal, equipe gerida, incluindo contratados, recursos, incluindo conhecimentos especializados, metodologias, ferramentas, tecnologia, outros recursos relevantes não relacionados com o pessoal. 4.4.6 Comunicação. O claro entendimento entre cliente, destinatário e prestador de serviço é fundamental para o sucesso de uma atribuição. A comunicação eficaz maximiza a compreensão, cria confiança, minimiza os riscos. Uma estratégia e uma política eficaz devem existir para a comunicação com as partes interessadas relevantes durante a execução da tarefa. 4.4.7 Proteção de dados e confidencialidade. A política de comunicação deve abranger as informações confidenciais, bem como os direitos de propriedade intelectual, como o bitmarket, para todas as partes interessadas. E o prestador de serviço de consultoria ele deve salvaguardar os direitos de privacidade de todas as partes interessadas. O consultor não deve usar dados ou informações das partes interessadas sem qualquer permissão e também não tem um motivo bem definido, um motivo claro que não possa gerar desconfiança, tá? Para não gerar desconfiança. Manter sua credibilidade, confiança nos clientes é algo fundamental para que a política envolvida com todo o processo de comunicação ele seja entendido como eficaz. Dando continuidade aos princípios, 4.4.8, a proteção de propriedade intelectual, ela ressalta que o prestador de serviço de consultoria de gestão, ele possui direitos de propriedade intelectual para seu know-how, metodologia, banco de dados, modelos de negócio, ferramentas, enfim, outras técnicas envolvidas com a prestação de serviço. Ele normalmente retém a propriedade intelectual dos direitos envolvidos para tanto e também a propriedade intelectual decorrente do resultado de propriedades, direitos de uso, direitos de referência, e essa propriedade deve ser acordada durante a fase de contratação. Também deve ser aplicada após o encerramento da atribuição. Isso é muito comum, que às vezes, dentro de um acordo, é bem possível o cliente ressaltar o seu acordo que todo um conhecimento intelectual ou as informações vistas, ela tem que ser protegidas ou terem mantidas sob sigilo sob um determinado período. Isso é bem comum. 4.9 Responsabilidade social. Essa consideração ela deve que se ressaltam esses resultados socialmente, eles devem incluir a demonstração da contribuição do prestador de serviço de consultoria para as partes interessadas, a contribuição para o desenvolvimento sustentável, governança ética do projeto, incluindo transparência, alinhamento com normas e padrões documentados por organizações relevantes. Então, uma dessas organizações, por exemplo, pode ser aí, esse alinhamento com as normas ABNT, por exemplo. Saúde e segurança. 4.4.10 mitigar continuamente os riscos relacionados à saúde e segurança dos consultores e outras partes interessadas. O acordo ele tem que ser mantido levando em consideração critérios de segurança que às vezes estão definidos, mas é bem relevante pensar que dentro de um acordo é importante considerar os riscos da saúde e segurança
as quais o prestador de serviço pode identificar, analisar, priorizar a natureza dos riscos potenciais, coordenando e aplicando recursos para minimizar, controlar a probabilidade e impacto de eventos imprevistos. A metodologia de gestão de saúde, segurança e escopo devem ser acordados também na fase de contratação. Para projetos complexos, essa atividade de projetos ela pode requerer recursos dedicados, pois se trata de uma questão de segurança. Então, você tem aí um acordo, às vezes um fornecimento de EPIs, áreas onde precisam ter cuidados para acesso, enfim, os cuidados com a questão da saúde e segurança de todos os envolvidos. 4.4.11 Gestão de risco e qualidade. Um prestador de serviço ele tem que priorizar continuamente os riscos e problemas de qualidade associados à atribuição. Tanto os riscos comerciais como aqueles de projeto devem ser considerados. O prestador de serviço deve coordenar, aplicar recursos necessários para minimizar e controlar a probabilidade e impacto de eventos imprevistos. A metodologia de gestão de riscos e qualidade devem ser também acordados na fase de contratação. Para projetos grandes ou complexos, essa pode ser uma atividade de projeto substancial que requer recursos dedicados. Todas as decisões relativas a riscos de engajamento, bem como a identificação de riscos e estratégias de mitigação, devem ser aprovadas de acordo com as próprias políticas e procedimentos do prestador de serviço de consultoria de gestão. Garantias 4.4.12 o prestador de serviços de consultoria de gestão deve negociar e coordenar as condições de qualquer garantia de serviço a ser prestado. Chegamos ao fim do módulo 3. Você pode consultar o material sempre que precisar. Te espero lá no módulo 4.